A paz do Senhor, querido irmão, você que me acompanha. Eu tenho uma palavra de Deus para você e ela se encontra no livro de Neemias, capítulo de número 6, os dois primeiros versículos. E eu quero compartilhar essa palavra com você. Eu quero que ela entre e fique guardada no seu coração. É aquilo que Deus tem falado comigo nos últimos dias. Amém? Que essa palavra possa ser uma bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que você possa compartilhar essa palavra com alguém que de repente você conhece, que precisa ouvir algo da parte de Deus. Amém? Neemias, capítulo de número 6, o verso 1 e 2 diz assim, ó: Sucedeu mais que, ouvindo Sambalete e Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalete e Gesem enviaram a dizer: Vem e congregemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, Neemias entendia que intentavam fazer mal contra ele. O livro de Neemias, ele relata a construção, a reedificação dos muros de Jerusalém. Neemias foi movido por Deus e Deus colocou em suas mãos uma grande e nobre missão, de reedificar os muros. Os muros simbolizam proteção para aquela cidade. As cidades antigas, elas eram sempre cercadas com muralhas, com torres, onde tinha guardas, vigias, era fechada com portas e era uma forma de uma proteção contra o ataque de povos inimigos. Trazendo para o nosso contexto e contextualizando essa mensagem, esses muros simbolizam proteção espiritual. E Neemias, ele vai exercer a sua função e vai fazer aquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer. A primeira mensagem que eu tenho para você: não deixe de fazer aquilo que Deus está chamando você para fazer. Deus, ele gera desafios em nossas vidas para que nós possamos solucioná-los. Quando nós pedimos sabedoria, Deus cria problemas para que você, ao solucionar os problemas, possa encontrar a sabedoria, possa desenvolver a sua sabedoria. Então, pense comigo que quando nós estamos com problemas e nós estamos passando por crise, seja ela qual for, dentro da sua casa, na sua família, no seu trabalho, financeira, seja na ordem que for, essas crises, esses problemas, essas situações adversas, elas vêm para nos fazer crescer. Muitas vezes Deus nos permite para que nós venhamos buscar a Deus para encontrar uma solução. E deixa eu dizer outra coisa para você, a segunda mensagem que eu quero deixar para você: as respostas que você precisa para solucionar os teus problemas, você encontra em Deus. Quer solucionar a sua crise, seja ela qual for? Você quer melhorar a sua casa, o seu trabalho, as suas finanças? Você encontra a resposta em Deus, na sua palavra, na oração. Deus vai te dar a solução desse problema. Neemias tinha um problema. Neemias estava reconstruindo as muralhas, mas ele tinha oposição. Sambalete e Gesem tentavam se opor, tentavam impedi-lo de fazer aquilo que Deus tinha colocado em suas mãos para fazer. E diante daquelas circunstâncias adversas, da oposição, dos problemas que iam surgindo diante de Neemias, que tentavam fazê-lo parar naquela construção, de impedi-lo de concluir o seu propósito, Neemias orava a Deus e Deus dava a Neemias ânimo para continuar lutando contra aquela oposição. Muitas vezes os problemas que surgem na nossa vida, diante de nós, tentam fazer com que eu e você paremos, com que as nossas mãos venham enfraquecer naquilo que Deus tem chamado eu e você para fazer. Ou dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, a gente acaba desanimando, Essa é a verdade. Porém, quando nós buscamos a Deus, a alegria do Senhor, como está escrito no capítulo 8 de Neemias,
a parte final do versículo está dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós buscamos ao Senhor, nós encontramos a alegria do Senhor e o Senhor nos dá força. Ele fortalece as nossas mãos para que nós não venhamos parar. Mas a maior dificuldade de Neemias, eu não sei se foi construir o muro ou se foi liderar o coração do povo. Neemias tinha o objetivo de construir o muro, tinha a oposição dos seus inimigos que tentavam a todo custo fazê-lo parar e não aceitar ou não concluir o projeto que Deus tinha colocado em sua mão. Mas dentro dos muros de Jerusalém havia um povo que precisava ser alimentado, povo que tinha um coração duro, que tinha dificuldade para compreender quais eram os propósitos de Deus para eles. E muitas vezes nós vamos nos deparar com pessoas que não têm a mesma visão que você tem, que eu tenho, de olhar para o mundo com os olhos de Deus. E às vezes nós somos desafiados, né, a levar essas pessoas até essa compreensão de que Deus as ama e que Deus é a resposta para todas as coisas. Então eu entendo uma coisa, que muitas vezes nós vamos nos deparar com problemas e nos vários lugares onde a gente se encontra. Mas os problemas são desafios, são situações que Deus permite que eu e você venhamos vivenciar, para que Ele possa nos ensinar e nos fazer crescer espiritualmente. Não se preocupe com a situação que você tem vivido, porque Deus tem a resposta, e mais do que ter resposta, Deus tem a solução para o teu problema. O que eu faço então, Luiz? Confia no Senhor, entrega os teus caminhos a Ele, e o mais Ele tudo fará. Salmos 37. Pedro também vai dizer que humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Mas ele diz, mas tudo aquilo que deixa você preocupado e ansioso, os seus problemas, as suas dificuldades, coloque sobre as mãos do Senhor, que Ele vai cuidar dessa situação. Não se preocupe com as dificuldades, pois elas são momentos para você aproveitar para crescer. E você está passando por problema? Aproveite, é o momento de crescer. Ouvi uma frase uma vez que diz assim, na crise que todas as situações ruins, elas aparecem. Quando você passa por uma crise na sua vida, é onde você percebe aonde estão os erros que levou você para essa situação. Deus, Ele leva nós às vezes para situações difíceis, para mostrar para mim e para você aonde eu e você precisamos mudar para ter uma vida abençoada. Às vezes o mais difícil não é construir muros espirituais à nossa volta que nos protege. Às vezes o mais difícil é liderar a nós mesmos. E esse talvez seria o maior desafio que você e eu temos que enfrentar. É liderar, é nos autoliderar, liderar as nossas emoções, liderar os nossos projetos, nos liderar lá no nosso trabalho, nos liderarmos dentro da nossa própria casa e liderar a nossa própria casa. Talvez esse seria o maior desafio que Neemias encontrou, era liderar o povo, era se autoliderar diante das ameaças dos seus inimigos, diante dos desafios que Deus colocou na mão dele, e também de cuidar de um povo que tinha um coração ou que pensava diferente dele. Dessa forma, eu deixo essa palavra ao seu coração, que ela possa servir de bênção para você e para a sua vida, e que outras pessoas possam também ser abençoadas por essa palavra. Que Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo.